Olá, muito bem. Estamos aqui com o pastor Thiago. E aqui a gente vai estar fazendo agora, nesse momento aqui, um pequeno podcast com o pastor Thiago, né? É um amigo, um grande irmão que eu conheço há muito tempo. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a vida do pastor Thiago. Fica à vontade, pastor Thiago. Se quiser tomar uma água aí, não paga para tomar água aqui não. Que é tudo grátis, né, Deus? Que é tudo grátis, né? Eu queria começar com a pergunta para você, pastor Thiago. Como que começou o seu chamado ministerial? Fala um pouquinho pra gente. É uma coisa bem interessante. Quando o pastor chegou para mim e perguntou se eu queria fazer a obra, eu muito relutante não queria, porque para mim era uma vida a qual eu não tinha escolhido, né? Falei, mas como ele tinha me chamado e falado comigo, eu falei, então eu vou orar a respeito e pedir a Deus uma direção. Em oração ali, em jejum, eu peguei a Bíblia e abri uma palavra. Falei, Senhor, se é da tua vontade que eu faça a tua obra, então fala comigo. Me dá uma direção na tua palavra. Eu abri a Bíblia e veio 1 Jeremias. Aí, meu amigo, não tive para onde correr. Imagina, Deus fala, eu te escolhi desde o ventre materno. Antes de você ser formado, eu te consagrei profeta para as nações. Aí, na minha oração, eu disse, mas Senhor, eu não sei falar. Aí, na palavra de Jeremias, Deus fala, e não fales que tu não sabe falar, porque as minhas palavras eu vou colocar na sua boca. E tudo que poderoso, hein? E tudo que eu mandar, você vai falar. Você vai levar a minha mensagem. Então, naquele momento, eu tive a confirmação de que o chamado não era pelo homem. Era Deus que estava principiando o meu ministério ali, através daquele chamado. E eu me lancei. E ali eu comecei a trajetória para fazer a obra de Deus. E com quantos anos que ocorreu tudo isso, pastor? Com uns 14 anos, mais ou menos, por 14 anos? Nossa, você era mais novo que eu, então, quando começou na obra. 14 anos. Aí eu comecei como obreiro, aí depois, de 16 para 17, eu recebi o chamado para ser pastor, e assim foi indo. E como que é essa questão de ser pastor tão novo, né? Eu posso falar com propriedade que a gente, quando é pastor muito novo, as pessoas não dão muita credibilidade, porque eles têm na cabeça deles que pastor tem que ser um senhorzinho, um ancião, que já tem uma família, que tem tudo constituído. Então, como que é cuidar das pessoas sendo mais novo, aquela desconfiança, será que vai ser um grande homem de Deus? Como que o senhor passou por isso? A gente tem um pouco de como é que eu posso dizer? A gente sente um pouco de resistência das pessoas por conta da pouca idade. Mas quando as pessoas conhecem o trabalho e elas estão vendo como é o desenrolar do trabalho, elas percebem que, apesar da pouca idade, há uma maturidade que compensa a falta de idade. E isso ajuda bastante. Porque no momento em que as pessoas vêm, elas têm um choque. Poxa, muito novo e tal. Mas à medida que elas vão conhecendo o trabalho, que elas vão vendo a forma de levar as coisas, elas percebem que, apesar da pouca idade, há uma maturidade que não condiz com a idade. E isso é bacana, isso é interessante, porque eu passei bastante por isso também, né? Só que o senhor começou mais novo que eu ainda. Então eu comecei com 20, o senhor começou com 14. Com 14 Olha totalmente a diferença. Só que isso que o senhor falou é verdade. Quando as pessoas veem a gente abrindo a Bíblia, conversando, aí a maturidade espiritual, ela vai além, né? Eu já falei isso em uma entrevista, num podcast, o pessoal da entrevista podcast. Você que está nos acompanhando aí, se quiser depois, se inscreve no nosso canal aqui, ativa o sininho para receber a notificação. Segue o pessoal também da entrevista podcast lá, o Anderson Godoy. Você pode ver a entrevista minha pastoral também lá. E eu disse, quando ele me perguntou essa mesma pergunta, eu disse para ele que Davi, quando foi escolhido, ele não tinha idade. É essa mensagem que a gente tem que levar, pastor. E hoje a gente vê o senhor como um grande homem de Deus. Amém. Um pastor abençoado, que tem sido canal de bênção na vida de muitas pessoas. Eu queria perguntar para o senhor uma outra pergunta. Qual que são os dons de evidências ministerial do senhor? Qual que é a área que Deus mais usa assim na vida do senhor? Deus, ele para abençoar as pessoas, né? Deus, ele tem usado de diversas formas. Tem alguns sinais que evidenciaram o meu ministério. Eu estava passando uma fase complicada, perseguição, luta dentro de uma cidade onde eu estava. E orando muito, jejuando, subindo um monte, coisa de pastor. O senhor sabe que pastor é monte, oração, jejum é coisa de trabalho pastoral, tudo trabalho pastoral, sacrifício pastoral.
E ali, para ir até a regional fazer o administrativo, passava-se por uma cidade chamada Torixoréu, no Mato Grosso. Eu estava em Ponte Branca. E eu vi que ali não tinha igreja. Eu falei, vou iniciar um trabalho aqui. E fiz a divulgação, comecei o trabalho, fiz o primeiro culto, cantamos alguns louvores, fiz a oração e perguntei se alguém tinha sido curado na hora e tal. E ninguém se manifestou. Eu falei, já que ninguém se manifestou, vamos pro desafio agora. Eu falei, se alguém precisa de milagre agora, entra, faz a fila aqui. E se formou uma fila do começo até. Todas as pessoas que estavam no recinto entraram nessa fila para receber a oração. E na feita, uma senhora que tinha um tumor no seio, ela olhou para mim e falou, pastor, eu tenho um tumor no seio, ora por mim. Naquele momento eu senti meu coração travar. Eu fiquei extasiado com aquilo, porque para mim aquilo era novo, não tinha visto aquilo ainda, não tinha lidado com uma situação assim ainda. E ela se aproximou e falou, pastor, ora por mim. Eu falei, claro, agora. Falei, coloque a mão sobre o local onde está o caroço, pus minha mão sobre a mão dela e fiz a oração. E disse, meu Deus, cura essa mulher agora, e quando eu tirar a minha mão, faz com que esse tumor, esse caroço desapareça. E quando eu tirei a minha mão, a mulher começa a chorar, desesperada, alegre, contente. E eu falei, apalpa agora. E a mulher não encontrava mais aquele tumor, aquele caroço. E a mulher ficou maravilhada Glória com a Deus, aquilo, hein? Ficou extasiada. Que algo poderoso. Você imagina ali, pra mim, que nunca tinha visto algo assim acontecer. Eu não tinha visto ainda. E naquele momento, aquilo me marcou. E onde eu vou, eu falo disso, porque é algo que marca a gente. Esse não foi o único, esse foi o primeiro, mas não foi o único, porque ali naquele lugar teve outra pessoa que, na mesma situação, ocorreu o mesmo. O tumor desapareceu na hora. E o mais impactante nesse lugar foi um senhorzinho que tinha uma das pernas curtas. Ele andava com um passo fundo. E quando ele chegou, ele falou, pastor, ora por mim, eu quero ser curado. Eu falei, eu vou abraçar esse homem e vai voltar ao normal, vai correr aqui dentro dessa igreja. E as pessoas gritavam do fundo, mas pastor, todo mundo aqui conhece esse rapaz, isso é de nascença. O senhor vai abraçar ele mesmo? E naquele momento, você imagina... O pessoal meio duvidando, né? Meio duvidando. Aí você cria-se no ambiente aquela tensão, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Fica entre as cordas. Você fica entre as cordas ali, bambeando. Mas você sabe para que você foi chamado. Você sabe o Deus a quem você serve. E você sabe também que o desafio é para os que verdadeiramente creem em Deus. Eu falei, é tudo ou nada. Eu vou abraçar, e ainda fui ousado. Falei, eu vou abraçar ele, e se eu sou servo de Deus, vai voltar ao normal, ele vai correr aqui dentro. E as pessoas ficaram meio assim, apesar de já terem visto a mulher do tumor ficar curada. Aí eu abracei o Senhor e falei, em nome de Jesus, fique curado. Repreendi o mal, orei por ele, falei, agora corre. Ele começou a andar, manquejando de uma perna, dava aquele passo fundo, não tem? Tinha uma atrofia na perna, uma perna mais curta do que a outra. E ele começou manquejando, e à medida que ele ia andando dentro da igreja, que ele ia trotando para correr, aquela perna ia se endireitando. Glória Aí a Deus. quando ele volta até mim, ele já estava andando normal. Glória a E Deus. o povo poderoso, ficou... hein? E o povo ficou como? Maravilhado. Ali o ministério, naquele momento, o trabalho cresceu. Começou a crescer cada dia mais. Contra fatos não há argumento, né, pastor? Uma coisa é você ouvir falar que cura, outra coisa é você presenciar. Isso aí era os sinais de Jesus, né? Isso. Quando a multidão ouvia falar, eles falavam, não, vamos lá ver. E quando chegava lá e via o que aconteceu, aí já se convertia na hora, irmão. E era cada coisa louca que acontecia, que evidenciava e dava a certeza de que Deus estava ali com a gente, que não estávamos sozinhos levando aquela palavra. Porque a gente leva a palavra e a evidência de Isso sinais. é legal o senhor falar, pastor, porque assim, nós vemos um período hoje nas igrejas, com todo respeito a todas as igrejas, a qualquer tipo de fé e religião, que as pessoas já não acreditam mais nessas coisas. Já não acreditam mais em milagres assim. E nem se vê muito também, porque a igreja ela se corrompeu muito hoje, as pessoas se corromperam muito. Mas a Bíblia diz que aqueles que crerem, olha o que a Bíblia fala, aqueles que crerem e acreditarem, vai acontecer, irmão. Vai acontecer. A Bíblia fala que se tiver uma fé menor que um grão de mostarda, o tamanho do grão de mostarda, irmão, vai acontecer. Vai mover os montes, né? Exatamente. Imagine que fé é essa, irmão.
que pode mover um monte de um lado para o outro. Então isso é muito poderoso, pastor. O senhor falou... Pode falar. O senhor falou a respeito da igreja hoje. A maioria das igrejas só crê que Deus pode salvar. Elas se esqueceram do tanto de coisas que Deus pode fazer. Pode dar provisão, pode dar livramento, pode dar principalmente a salvação, mas todas as demais coisas também. A prosperidade. Então, e aí o senhor entra num ponto muito importante, que até a gente hoje somos muito criticados quando a gente prega sobre providência, sobre milagre, que a gente é uma igreja que só pede. Mas está na palavra de Deus. Pedir, dá-se-vos-á, irmão. Então cada um sabe a sua necessidade. Deus não disse que era pecado você pedir bênção financeira. Deus não disse que era pecado você pedir cura e milagre. Ele disse para pedir, irmão. Eles confundem um pouco a palavra, né? Porque ele nos orienta a pedir, só que ele também nos orienta a ter o reino como prioridade. Sim. E é isso que as igrejas confundem. O fato de pedirmos e orarmos por determinadas coisas não exclui o fato de que para nós o reino é a prioridade, acima de tudo. Exatamente. E aí a gente vê muitos pastores hoje, com todo respeito também aos pastores, que os pastores querem fazer média com o público, com um certo tipo de público. E aí muitas das vezes ele quer, esse negócio de prosperidade, só prosperidade, isso aí não provém de Deus, aonde que está isso na Bíblia? Mas a própria Bíblia fala sobre prosperidade. Então a balança, ela não pende para um lado só, a balança ela é uniforme, a balança ela está ali, ó, nivelada a todo momento, sobre bênçãos, sobre reino, e cada um sabe a sua necessidade. Isso é muito interessante. O senhor falou que começou a obra novo, né? Eu vou tocar no assunto que eu gosto, para a gente ter a amizade, como é fazer a obra de Deus fora do país, pastor? Rapaz, conta pra nós um pouquinho aí o país que o senhor foi, quantos anos o senhor tinha quando o senhor foi, como que foi. Conta pra gente lá. Foi uma fase bem interessante e um desafio, né? Porque quando eu recebi a chamada para ir para fora do país, eu estava bem novo, devia ter uns 22 anos mais ou menos por volta. Ou até menos, não me recordo muito bem, acho que foi em 2016 que eu fui para lá, ou 2015, algo assim. Faz alguns anos já, eu não me recordo muito bem a data certa, mas foi mais ou menos por esses meados. E quando falaram, você vai para lá, eu já comecei a me preparar, estudar espanhol e tal, não sabia falar, fui pro Chile, fiquei 1 ano lá no trabalho missionário, ajudando, auxiliando, evangelizando, entre outras coisas. O trabalho foi uma bênção. Os primeiros meses foram complicados porque até você se adequar ao idioma, a cultura, né? A cultura, a comida é diferente, a cultura é diferente, o ritmo do dia lá é diferente do ritmo daqui. É como se você tivesse, como não? Você está diante de um povo que não é o seu povo. Para ser mais claro, você é brasileiro, você está entre brasileiro, qualquer lugar que você for, o povo te entende. Agora imagina você no meio de um povo que não é o seu povo, que não vai te entender com facilidade. Você fala qualquer gíria aqui, todo mundo te entende. Lá não, lá você tem que entrar na frequência deles, no ritmo deles, para conseguir se comunicar com eles. Os primeiros 3 meses foram os mais difíceis, porque até você se adaptar ao idioma. Nos primeiros meses, as pessoas tinham que falar com muita calma para me entender. Depois do 3º mês, eu já conseguia entender tudo, mas ainda tinha dificuldade para falar alguma coisa. Depois do 4º mês, eu já conseguia... Qual que é a língua lá? O espanhol. O espanhol. Depois do 4º mês, eu já conseguia falar perfeitamente. 1 ano, eu já estava fluente no idioma do país. Até houve uma situação que ocorreu e me marcou muito, porque a gente ficava lá no trabalho da igreja, na porta ali evangelizando, convidando as pessoas, e um dia passou uma senhora na frente da igreja reclamando de dor e se sentindo muito ruim ali, passando na frente. Eu percebendo aquilo, eu chamei a atenção dela e pedi que ela entrasse, se ela não queria uma oração para ficar curada daquilo. Na hora a mulher até se espantou, falou, mas poxa, assim do nada e tal. Falei, mas entra, só uma oração, não vai fazer mal. Aí ela entrou, falei, eu vou orar pela senhora e a senhora vai ficar curada. Ela falou, mas assim? Como? Eu falei, não, vou orar. Aí eu pus a mão sobre a cabeça, fiz a oração, repreendi o mal, a dor. Falei, agora procura as dores do seu corpo, o mal-estar que a senhora estava sentindo. Ela começa a mexer e começa a chorar e se espanta porque não tem mais nada. Você imagina para uma pessoa com uma cultura diferente, que nunca tinha presenciado algo assim,
E ela tem um choque ali de realidade ao se ver curada após uma simples oração de alguém que serve um Deus livre. E com todo respeito, pegando um pastor novo, né? É, pra orar. Um pastor brasileiro ainda. Totalmente fora da cultura deles, né? Fora da cultura deles e diferente do que eles estão acostumados, o contato que eles têm com a igreja. Algo que vai além do que eles estavam acostumados, porque eu imagino que ninguém nunca tinha sido parado na rua por um louco, um doido, e falou, ó, vem cá, vou orar e você vai ser curado agora. Você vai ser livre. Né? É algo que você não vê assim, ainda mais fora do país. Hoje aqui, depois dos exemplos que temos, é fácil você ver. Mas fora do país. E na época, imagino eu que hoje lá no Chile, deva ser até pelas algumas coisas que eu vejo, hoje já deve ter um trabalho mais forte de igrejas lá, mas antigamente havia mais restrições, né? Sim, era mais difícil. Hoje o trabalho está mais avançado, O reino lá está crescendo. Sim. Só que na época que a gente estava lá era um pouco mais difícil, né? Mas graças a Deus, com a graça e a misericórdia. E isso é poderoso, pastor, porque isso mostra, até pro Dogão aqui da produção aqui, isso mostra que não há barreiras para Deus agir. Não. Deus não age só aqui no Brasil. Ó, pra você ter ideia, a gente começou a fazer rádio online. E a gente alcançava pessoal da Espanha, Portugal, olha que benção, pessoal de fora. O pessoal ajudava o trabalho lá no Chile por causa da rádio que era feita e alcançava outros países. Uma rádio online pela internet, né? E alcançava o pessoal fora do país. Atravessando as fronteiras, né? Atravessando fronteiras. E gente dando testemunho, gente honrando a obra lá no Chile, ajudando. A gente tinha mais ajuda de fora do que de dentro do país. E realmente é assim, eu falo até porque aqui eu tenho pessoas que acompanham a nossa programação. Eu quero pedir para você de novo aí, que puder curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Eu tenho pessoas que acompanham a nossa programação lá dos Estados Unidos. E eles mandam oferta para mim aqui, cara. Olha só. E olha para você ver, é uma coisa que a gente nunca parou para pensar. Tem tanta gente aqui próximo, mas o próximo não socorre, mas as pessoas de longe. Mas é porque as pessoas de longe reconhecem o Deus que está na nossa vida. E eu creio muito assim também, pastor, que a obra de Deus, quando Deus está no negócio, Deus envia pessoas da onde você nem conhece. Nem imagina. A provisão vem a provisão de Deus, ela vem. Pastor, para a gente finalizar já, para não tomar muito tempo do senhor também, eu queria que o senhor desse um conselho para as pessoas que estão se aproximando de Jesus, querendo ter uma nova aliança com Deus, está chegando agora na igreja, eu quero ter um chamado pastoral, um chamado ministerial, seja homem, seja mulher, quer ser uma missionária, uma pregadora da palavra. Um conselho? Um conselho. Cara, eu vou ser... cara, não me perdoe. Pode ficar. Meu irmão, eu vou ser específico nisso. Para todos aqueles que querem principiar no Evangelho, que querem ter uma vida com Deus, confia nele de todo o coração. Se apega com ele. Viva na dependência de Deus. Uma vez que você esteja na dependência de Deus, que você confie nele de todo o coração, que você tenha consciência de quem ele é e de que ele está perto, você não vai se preocupar com mais nada. O resto vai ser consequência dessa confissão interior, de que você tem consciência de quem ele é e do que ele pode fazer na sua vida. Nunca se esqueça de quem ele é e do que ele pode fazer. O dia que você se esquecer de quem ele é e do que ele pode fazer, você vai entrar em desespero por situações pequenininhas. Mas se você tiver consciência de quem ele é e do que ele pode fazer, você pode estar no olho do furacão, dentro da tempestade. Lá você vai estar em paz, certo de que a provisão, de que a resposta, de que a solução vai chegar para a tua vida. Para a gente finalizar, pastor, pode falar em quantas igrejas o senhor já passou aqui já? Aqui em São Paulo? Na região aqui. São Paulo, contando a do Chile também, Mato Grosso, que você eu vou resumir as igrejas. Eu passei no Mato Grosso, eu passei em Brasnorte, Castanheira, Juína, Juara, Campo Novo do Parecis, Nossa Senhora do Livramento, Lambari do Oeste, Ponte Branca. Em São Paulo eu passei em Itu, na cidade de Itu, passei em Cabreúva, passei em Cerquilho e Elias Fausto. E no Chile, qual era o nome? No Chile era em Santiago, no Chile, na capital. Santiago, na capital. Fiquei ali no centro. Rapaz, eu até cansei de contar as igrejas aqui, Dogão. Você viu? Novo, quantos anos você tem hoje?
Eu já tô com 30. Com 30 anos? E já rodei bastante. Já dá pra escrever um livro, hein? Já dá pra... Tem muita história pra contar. Tem muita história, hein? A gente abreviou um pouco, contou alguns testemunhos impactantes. Não, o senhor vai voltar mais vezes aqui. Mas vai ter muita coisa pra gente conversar. Coisa extraordinária que a gente viveu, experiência com Deus, uma mais forte do que a outra. Deixa o Instagram do senhor, o pessoal seguir o senhor lá. Instagram? Meu Instagram é Thiago da Git Renheimer, quem quiser tá seguindo. Vai estar aí embaixo, depois a gente coloca ali embaixo. O YouTube é Pastor Thiago da Git. Se você quiser acompanhar também. Amém, pastor. Que Deus abençoe a sua vida, tá, pastor? Muito obrigado, foi um prazer estar com o senhor, tá? Prazer é todo meu, foi um prazer estar com vocês aqui. Amém, Deus abençoe. Agradeço a oportunidade, se tiver outras a gente vai estar aqui de novo. Não, vai ser sempre convidado aí, tá bom? Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, fique com Deus, em nome de Jesus.